Estou de volta, dando sequência à leitura do livro Diário de Berlim, de William Shirer. Nós hoje começaremos a ler a partir do dia 5 de novembro. Vamos direto para isso. Berlim, 5 de novembro de 39. A CBS quer que eu transmita a descrição de um dia de trabalho de Hitler durante a guerra. Assim, estive fazendo várias investigações entre os meus informantes secretos que me revelaram o seguinte: Hitler levanta-se cedo e toma o seu próprio breakfast às 7 da manhã. Essa refeição consiste principalmente de um copo de leite ou de suco de fruta e 2 ou 3 biscoitos, sobre os quais espalha uma grande camada de geleia. Tal como a maioria dos alemães, por volta das 9 horas ingere um segundo breakfast, mais ou menos idêntico ao primeiro, aumentado de algumas frutas. Dá início ao seu trabalho diário pelo exame dos documentos oficiais. Um trabalho que detesta, pois odeia os detalhes. E pela discussão do programa do dia com o seu ajudante, o chefe da SA, Wilhelm Bruckner, e principalmente com o seu assessor Rudolf Hess, outrora seu secretário particular e um dos pouquíssimos homens a quem confia os seus pensamentos mais íntimos. Antes do meio-dia em geral, Hitler recebe os chefes das 3 forças armadas, ouvindo os respectivos relatórios e dando-lhes as suas resoluções. Tratando-se de Göring, ele conversa não somente sobre os assuntos relacionados com a Luftwaffe, mas também sobre os problemas gerais de natureza econômica, ou melhor, os seus resultados, uma vez que não se interessa pelos detalhes nem pelas teorias sobre o caso. Hitler almoça frugalmente, quase sempre um guisado de verdura ou uma omeleta, também com vegetais. Como se sabe, é vegetariano, abstêmio e não fuma. Geralmente convida algumas pessoas para esse almoço, 3 ou 4 auxiliares, Hess, o Dr. Dietrich, seu chefe de imprensa e, às vezes, Göring. Durante essa refeição é servida uma cerveja que contém apenas 1% de álcool, fabricada especialmente para ele, ou às vezes uma bebida feita de kraut, chamada erv, misturada com um pouco de vinho Moselle. Depois do almoço, regressa ao seu gabinete de trabalho. Mais documentos oficiais, mais conferências, na maioria com o ministro do exterior, vez por outra com o embaixador alemão de regresso a Berlim e, invariavelmente, com algum dos figurões do partido, como o Dr. Ley ou Max Amann, seu antigo sargento durante a Grande Guerra, e atualmente chefe da lucrativa editora nazista Er Verlag, que edita o Völkische Beobachter e da qual Hitler é acionista. Pelo fim da tarde, dá um ligeiro passeio pelos jardins situados atrás da chancelaria, continuando a conversar enquanto caminha ao lado daquele que tem uma entrevista marcada para essa hora. Hitler gosta imensamente de cinema. À noite, quando não há nenhuma conferência importante, ou quando não se diverte em arrasar algum país, passa algumas horas apreciando os últimos filmes em sua sala de projeção particular da chancelaria. Os, entre aspas, jornais são os seus favoritos. Nestas últimas semanas, assistiu a todos que foram tomados durante a campanha da Polônia, incluindo as centenas de milhares de metros de celuloide filmados exclusivamente para os arquivos militares e que o público nunca verá. Aprecia também os filmes americanos, e muitos dos que não tiveram permissão para serem exibidos no Reich são passados especialmente para ele. Há alguns anos atrás, fez questão de assistir várias vezes Aconteceu Naquela Noite. Apesar de se dizer que Hitler tem paixão pela música wagneriana, quase nunca comparece à ópera em Berlim. Gosta muito do Metropol, que apresenta comédias musicais apenas suportáveis.
com uma grande profusão de bonitas girls. Ainda há pouco convidou uma dessas girls para um chá, que é uma de suas manias, mas apenas para o chá. Além disso, à noite, Hitler gosta de receber a visita do Dr. Todt, um engenheiro de grande imaginação, que foi o construtor do sistema de Autobahn e, mais tarde, das fortificações da linha Siegfried. Hitler, querendo compensar aquilo que julga ser o lado artístico da sua personalidade, que os homens frustraram com o seu desprezo nos recuados tempos da sua mocidade em Viena, tem verdadeira paixão pelos modelos arquitetônicos, passando horas inteiras a manipulá-los em companhia do Dr. Todt. Ultimamente, segundo dizem, chegou mesmo a desenhar novos uniformes. Hitler permanece acordado até tarde e dorme muito mal, o que me parece ser a desgraça do mundo. Gostei dessa descrição que ele faz do dia do Hitler. O que você achou? E ele continua falando agora de 7 de novembro, em 7 de novembro, ainda de Berlim. A rainha da Holanda e o rei dos belgas ofereceram-se para mediadores da paz. Mas são poucas as esperanças. Em Berlim, a oferta foi recebida com muita frieza. Holandeses e belgas declinam do convite para a realização de conferências dos Estados-maiores. A sua neutralidade histórica, a recusa em aliar-se a um dos dois lados em luta, talvez os leve ainda à guerra, salvo se mudarem de atitude. Fala-se muito em Berlim sobre a possibilidade de um avanço alemão através da Holanda. Esse golpe não somente redundaria no envolvimento da linha Maginot, como daria ainda aos alemães várias bases aéreas situadas a apenas 150 quilômetros do litoral inglês. Mais tarde, 4 ou 5 de nós, correspondentes americanos, tivemos uma conversa com o general Göring esta noite, Göring, nesta noite na Embaixada Soviética, logo onde, a qual fôramos convidados para a recepção anual do aniversário da Revolução Bolchevista. Entre os tapetes e móveis magníficos abandonados pela Rússia czarista, um grande retrato de Lenin que nos contempla com seu sorriso enigmático. Göring está encostado a uma das mesas do buffet, bebendo cerveja e fumando um enorme charuto. O general estava expansivo, falador, e quando um de seus ajudantes, todo amedrontado, lhe chamou a atenção para o fato de estar falando à, entre aspas, imprensa americana, respondeu que isso não tinha importância. Nós pensávamos, acho que um pouco ingenuamente, que talvez o general estivesse ressentido pela suspensão dias atrás da nossa lei de neutralidade e das declarações feitas pela imprensa de que, dentro em pouco, os Estados Unidos estariam fornecendo milhares de aviões aos aliados a fim de ajudá-los a derrotar a Alemanha nazista. Mas não. Ao contrário, gracejou conosco sobre a capacidade de produção das nossas fábricas de aviões. Se pudéssemos fabricar aviões apenas na mesma média de produção de vocês, disse ele, estaríamos muito mal. Estou falando sério. Os aviões norte-americanos são bons, mas os senhores não os fabricam em grande número, nem com a rapidez necessária. Então, perguntei-lhe eu, a Alemanha pretende desfechar um ataque aéreo em massa antes que os milhares de aviões norte-americanos sejam entregues aos aliados? Göring deu uma risada. Os senhores constroem os seus aviões, os nossos inimigos constroem os deles e nós construímos os nossos, até que um dia veremos quem construiu mais e melhores aviões. A conversa prosseguiu. O que pensa o general da situação atual? Muito favorável à Alemanha, ele disse. Até este momento, observamos, a Luftwaffe tem atacado apenas as belonaves inglesas. Por que motivo, general?
Os navios de guerra constituem objetivos de grande importância, respondeu Göring. Além disso, adquirimos uma boa prática com os nossos ataques. É verdade que a Luftwaffe vai dar início ao bombardeio dos portos inimigos? Nós somos humanos, ele disse. Como não pudéssemos reprimir o riso ante esta tirada, Göring observou. Os senhores não deviam rir, estou falando seriamente. Eu sou humano. Assim termina a descrição dessa conversa dos correspondentes americanos com o ministro da Aeronáutica, Göring. A Luftwaffe é a Força Aérea Alemã. Berlim, 8 de novembro de 39. Sem nenhum aviso prévio, Hitler pronunciou esta noite um discurso que ninguém esperava. No Burgerbrau Keller, em Munique, por ocasião da comemoração de mais um aniversário de seu putsch da cervejaria, em 1923. Nem o rádio nem a imprensa divulgaram qualquer notícia prévia sobre esse discurso de Hitler, ao mesmo tempo que os funcionários da Wilhelmstrasse tomaram conhecimento do assunto apenas uma hora antes que ele começasse a falar. O discurso foi irradiado por todas as emissoras alemãs, mas, por um motivo qualquer, não foi fornecido o seu texto para a necessária tradução e retransmissão para os Estados Unidos. Hitler declarou ao povo que se preparasse para uma guerra prolongada, revelando que, naquele domingo, há 2 meses passados, quando a Grã-Bretanha e a França entraram no conflito, ele, Hitler, deu a Göring as necessárias instruções para preparar o país para uma guerra de 5 anos. Berlim, 9 de novembro de 39. 12 minutos depois que Hitler e todos os demais chefes do partido abandonaram o Burgerbrau Keller, ontem à noite em Munique, exatamente às 21h09, registrou-se a explosão de uma bomba que reduziu a escombros o salão da cervejaria, matando 7 pessoas e ferindo 63. A máquina infernal tinha sido colocada no interior de uma coluna, diretamente por detrás da tribuna onde Hitler pronunciara o seu discurso. Se ele ali tivesse permanecido mais 12 minutos e 1 segundo, teria sido fatalmente morto pela explosão. O lugar onde estivera ficou coberto por uma camada de destroços de 2 metros de altura. Até agora, ninguém sabe quem preparou o atentado. A imprensa nazista afirma que foram os ingleses, o Intelligence Service. Chega mesmo a acusar Chamberlain desse crime. Mas, para muitos de nós, o caso cheira a outro incêndio do Reichstag. Nos anos anteriores, tanto Hitler como os demais figurões do partido se deixavam ficar na Burgerbau Keller depois dos discursos, a fim de relembrar os velhos tempos, em palestra com os antigos camaradas do putsch, bebericando cerveja. No entanto, ontem à noite, trataram de sair imediatamente após as palavras de Hitler, deixando apenas os membros do partido, que ficaram saboreando a sua cerveja. É indiscutível que essa tentativa de assassinato terá o dom de congregar a opinião pública atrás de Hitler, acirrando ainda mais o ódio contra a Grã-Bretanha. Fato curioso, o Volksbeobachter, órgão oficial do partido, foi o único matutino de hoje a noticiar o atentado. Foi um amigo que me transmitiu essa notícia, justamente quando eu acabara de fazer a minha irradiação da meia-noite de ontem, mas todos os funcionários da RRG, bem como os censores, deram-se pressa em desmenti-la, dizendo que se tratava apenas de um boato idiota. Neste vídeo ficamos por aqui. Nele nós vimos o primeiro atentado contra Hitler, se não me engano, que ele descreve nessa viagem que nós estamos fazendo com William Shirer. Mas nós sabemos hoje que foram vários atentados.
pessoas, inclusive, de dentro do partido que, em algum momento, perceberam que tinham que acabar com a loucura dele. Lembre-se de curtir este vídeo, fazer seu comentário e deixar uma palavrinha aqui para mim e para os outros, para as outras pessoas que acompanham este canal. Até breve.